Tá funcionando? Agora está funcionando. Que a Shalom seja com meus irmãos. Irmãos, vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Adonai, do Altíssimo, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo de Adonai, do Altíssimo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Adonai que ele se voltava para ver, Adonai, do meio da sarça, lhe chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Adonai continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Adonai, o Altíssimo de teu pai, o Adonai de Abraão, o Adonai de Isaque, o Elohim, o Altíssimo de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Altíssimo. Amém. Irmãos, eu estava a meditar nessa passagem, e como a maioria aqui já sabe, essa passagem ela acontece um tempo após Moisés agora fugir do Egito. Perseguido agora por Faraó, Moisés foge para a terra de Midian. E ali ele começa a criar a sua própria família. Ele casa-se com a filha do sacerdote. E após isso ele tem filhos. E depois de algum tempo, agora ele se depara com a sacerdente. Ou seja, o Altíssimo fala com ele ali e dá a ele a missão de ir até o Egito e livrar o seu povo. Esse é o resumo, né, desta passagem. Só que o que eu quero me colocar um pouco hoje é na terra de Midian. O que era a terra de Midian? Por que Moisés escolheu ir para Midian? Sendo que a terra era tão vasta, com tantos outros lugares, até mesmo mais distante do Egito, mas ele escolheu ir para Midian. Irmãos, para quem não sabe, Midian era um pequeno povo. Naquela época, os povos não eram como hoje. Quando se fala de cidade, não fala de cidade como Sete Lagoas naquela época. Uma cidade de rei como Davi, uma cidade poderosa como de Davi, se você ainda for hoje na velha Jerusalém, em Israel, você vai descobrir que você dá a volta nela com 1 hora. Uma grande cidade de um rei. Então, quando falamos daquela cultura, vamos falar de povos bem reduzidos, tribos. E agora Moisés escolhe ir para essa terra de Midian. Midian era descendente de Abraão. Gênesis 25, versículo 2. Vamos descobrir isso. Midian era descendente de Abraão. Com uma das suas concubinas, a terra de Midian, o povo de Midian nasceu. Então Moisés agora foge com Midian, talvez, acredito eu, com um motivo de voltar para uma cultura semelhante à dele. E é interessante que agora ele vai conviver e vai se casar com a filha de um sacerdote. É possível
tem uma grande base na palavra para crermos que Jetro, o sogro de Abraão, era um sacerdote que cria no eterno, no Altíssimo. Porque, irmãos, várias dessas nações surgiram de Abraão. É muito provável que muitas permaneceram com a mesma fé no monoteísmo. O que é o monoteísmo? Crer que somente um Criador fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. E somente Ele é digno de toda a glória e de toda a exaltação. E eu posso ver isso na vida de Jetro, que ele era um homem do Altíssimo, por meio da filha dele. Em certa ocasião, quando o filho de Moisés nasce, com a filha do Jetro, esta mulher, ela exorta Moisés, porque Moisés não circuncidou o seu filho. Ela chega a exortar Moisés, porque era um costume, é uma aliança que o Altíssimo exigiu dos filhos de Abraão, que ao 8º dia fosse feita a circuncisão. E essa mulher exorta. Vendo isso, nós vamos ver que costumes, que esta aliança, ela provém do povo do Altíssimo. Então posso crer que Jetro era um homem conhecedor da palavra, conhecedor do Altíssimo, um sacerdote dele. Eu estou mostrando isso, irmãos, para mostrar um pouquinho do caráter do povo de Midian. Talvez um povo ali, acredito eu, com muitas semelhanças com os israelitas, com a mesma fé. Então eu posso entender que Moisés voltou para aquele lugar, foi para aquele lugar, para aquele povo talvez familiar a ele, porque ele estava com vontade de ir para um lugar, irmãos, um lugar de paz em seu coração. Moisés fugiu de uma terra, aleluias, idólatra. Uma terra com costumes diferentes. E agora foge para uma terra onde ele encontra uma certa familiaridade. Então Moisés escapou para um lugar onde o coração dele desejava estar. Por isso ele volta-se para Midian. Mas em determinada ocasião, agora ele se depara com a sarça ardente. E agora o Altíssimo chama aquele homem para livrar o seu povo que está lá no Egito. Irmãos, Midian representa o desejo do coração de Moisés. Midian é o lugar confortável a qual nós desejamos estar. São os nossos sonhos, são as nossas vontades. Midian representa aquele lugar que você quer estar agora. Aquilo que você quer receber agora. Mas nem sempre o que você deseja, ou o que o coração quer, é o que o Criador tem para você. Talvez você no seu coração planejou uma história completamente diferente. Ou você ainda está em busca de algo que o seu coração deseja. Mas quando você coloca-se na posição do Criador, Ele te leva para outro rumo. Porque os pensamentos, irmãos, do Criador são completamente diferentes do nosso. O Criador, o que Ele tem guardado para cada um de nós, é completamente diferente. Podemos ver aqui na vida de irmãos, eu nunca me imaginei aqui. Eu nunca me imaginei dentro de uma congregação. Temos o pastor Anderson, acredito que ele nunca se imaginou em Brasilândia. Né? Quantas coisas vão acontecendo, quantas coisas o Criador ele vai transformando. Irmãos, a vontade do Altíssimo não é igual à nossa. Talvez no seu coração você esteja desejoso por algo e ainda não aconteceu, ou talvez nem aconteça. Mas se você permanecer firme na presença do Criador, confiando que Ele direciona os seus passos, no final a bênção continua lá. E muitas vezes maior do que você imaginava. Porque eu tenho certeza que agora Moisés, com a sua família, os seus filhos, ele nunca imaginou ter a experiência da sarça ardente.
ter a experiência de ver o próprio mar abrir na sua frente, as 10 pragas, ver água surgindo da pedra, ver comida, alimento descendo dos céus. Irmãos, quando você verdadeiramente dedica a sua vida ao Altíssimo, você só pode esperar coisas tremendas. Mas quando você viver, enquanto você viver segundo os seus desejos, você só vai viver aquilo. Moisés, com certeza hoje, ele nunca diria, por que eu fui? Ele nunca diria, com o coração arrependido, para que eu fui no Egito? Para que eu passei por tudo aquilo? Talvez você não entenda, porque você está passando por essa situação hoje. Você não entende, mas você também não tem que entender, você tem que crer. Crer que Ele está sobre o controle, crer que Ele está no domínio. Crer que no final da história, você vai dizer, esse era o melhor caminho, essa era a melhor forma, porque Ele sabe de todas as coisas. Midian representava o sonho de Moisés, talvez. Mas voltar para o Egito e resgatar o povo era o objetivo de Adonai. E é muito maior, é muito melhor. Irmãos, temos que buscar nos dedicar à vontade do Criador. Nos dedicar a se aproximar dele. É maravilhoso essa experiência. É maravilhoso. Mas algo também que me chama muita atenção na vida de Moisés é que Moisés estava numa vida confortável. Passou anos, irmãos, ele teve filho, família, vivia com o sogro, cuidando do seu rebanho, com uma vida de paz. Um homem de idade mais elevada. Hoje talvez ele estaria aposentado. Mas o Criador também está dizendo aqui, por meio desta história, que para viver, irmãos, os sonhos dele, para viver, irmãos, a história com o Criador, você tem que se preparar para sair do seu estado de comodidade. Talvez você esteja num plano de comodidade, mas quando o Criador pôr a mão, Ele vai chacoalhar tudo. Você não pode, talvez, nem vai entender, mas você tem que permanecer confiante. Você acha que Moisés acordou sabendo, pai, hoje eu vou caminhar e vou encontrar Sassardente e tu vai me mandar no Egito? Ele não imaginava. Nunca ele imaginou isso. Com certeza ele só estava ali apacentando as suas ovelhas, como todo dia ele fazia. Aí do nada a vida dele se torna uma loucura. Mas ele escolheu obedecer. Escolheu sair da comodidade. Irmãos, para você ter uma vitória, você tem que se preparar para as mudanças. Enquanto você deseja só viver a sua vida da forma que você está vivendo ou que você quer viver, você nunca vai viver as maravilhas que o Criador tem para você. Prepare-se para Ele mudar a sua história. Prepare para que Ele chacoalhar a sua vida. Muitas vezes oramos, pai, eu quero uma bênção, pai, eu quero isso. Mas irmãos, algo que eu tenho aprendido, toda a bênção está relacionada a uma responsabilidade maior. É minha filha, é o desejo do meu coração. Hoje ela estava deitada no meu peito assim, eu apreciando. Que bênção. Não dá vontade nem tirar. Às vezes ela falava comigo, meu bem, põe ela na cama. Não, deixa ela quietinha aqui, ela está confortável. Mas é uma responsabilidade. Um dia desses nós ficamos até 4 horas da manhã acordado. Porque, irmãos, toda a bênção está ligada a uma responsabilidade maior. Até na conquista de um carro, você tem responsabilidade de lavar o carro, pôr gasolina, dar manutenção. Se você não buscar por responsabilidade, você também não vai receber a sua bênção. Irmãos, o preguiçoso, infelizmente, ele não vai viver nada de extraordinário. Enquanto você querer só uma vidinha perfeita, sem sair da sua comodidade, sem sair do seu conforto, você não vai viver o extremo que Ele tem para você. Outra coisa que me chamou a atenção, quando ele chega, o Altíssimo fala com ele, olha, tira as tuas sandálias, porque este lugar é santo. Sandália, irmãos, fala de objeto que absorve muita sujeira. Você sai aí pela rua, pisa no barro, pisa naquilo, pisa em outro.
Aí você pisa em casa, você suja a casa. O que o Criador está tentando, falando por meio dessa palavra, é que para buscar Ele, irmão, tem que ser com santidade. Temos que tirar as impurezas do mundo. Temos que nos limpar daquilo que não provém dEle. Deixar as coisas imundas para trás e viver uma vida de santidade. De santidade. Para podermos viver os verdadeiros milagres que Ele tem para nós, irmãos. O que você sonhou, irmãos, não chega nem perto do que o que Ele tem para você. Não chega nem perto. Mas também temos que ser como a sarça. Quem conhece a sarça, quem já pesquisou sobre ela, sabe, porque era uma árvore, uma planta humilde, simples, frágil. E é assim que temos que ser na presença do Criador, irmãos. Simples, humildes. Temos que ser fáceis de ser inclináveis. Temos que ser moldados, irmãos, a descer na presença dEle. Se você tentar empurrar uma árvore forte, você não vai inclinar ela é dura, ela é resistente. Mas a sarça, se você baixar, ela desce. Era assim com Moisés. O Criador falava, ele descia. Era assim com Davi. Era assim com Jó. E é assim que tem que ser na nossa história. Quando ele falar, por mais que não te agrade, você se inclina. Eis-me aqui, ó Pai. Responder como Moisés respondeu, eis-me aqui, ó Pai. Como Samuel, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faz na minha vida a sua vontade. Deixa eu viver, ó Pai, as tuas promessas. Temos, irmãos, que sair deste lugar com o coração transformado. Pronto, para que se amanhã cedo ele te acordar falando, não vai para o emprego hoje, você vai lá para o presídio pregar, você está com o coração receptível. Deixa ele comandar a sua vida, irmãos. Que venhamos deixar que ele comande a nossa história, para que venhamos viver coisas como Moisés viveu e muito além. Amém? Que o Criador seja louvado nesta noite.